Você vai conseguir observar então, meu querido, que nós tivemos algumas características, alguma evolução da nossa questão do voto, certo? Aí você, se você pegar lá no Classroom, aí você vai poder olhar, certo? E ver que nós evoluímos bastante. Abre lá o Classroom, certo? Vou abrir, eu vou mostrar aqui para vocês então. Pelo nono B, tá certo? Tá ali, estamos aí pelo nono B. E aí você vai ver aí na tela a história, né, do voto de Cabresto ao voto digital, certo? Aí você bota ver atividade. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui. Onde é que está essa... Professor, onde é que está essa atividade? Você vem aqui em atividades, para colocar lá e tem do voto de Cabresto ao voto digital. Aí vem ver atividade. Aí você vai aqui no ver atividade, do voto de Cabresto ao voto digital, dê a sua opinião, certo? Aí você vai ver que eu botei um pequeno texto, eu gostaria que você lesse. Está escrito assim, ó: com o nascimento da República veio a conquista do voto, cara. Que no início era para poucos, você lembra disso? Que mulheres não votavam, os negros não votavam, pessoas que não liam não votavam, religiosos não votavam, né? Pessoas pobres não podiam votar de maneira geral, né? Mas aí o esquema do voto de Cabresto veio fortalecer as oligarquias dos coronéis e dos governadores. Mas a elite urbana industrial tomou o poder em mais ou menos 1930, a chamada Revolução de 30, certo? Nós vamos começar a estudar ela agora, que justamente acontece no período entre guerras, que é a ascensão do Getúlio Vargas, tá? Um tema polêmico também. E veio o voto para todos com Getúlio Vargas, tá? Inclusive as mulheres podiam votar, mas principalmente as novas regras para o pleito mudaram, certo? Qual eram essas regras? O sistema de votação deveria garantir o voto secreto, auditável, com participação popular na apuração e fiscalização. Mas aí veio o sistema de votação eletrônica, já em 96, final do século XX para início do século XXI, na virada do século. A participação popular na apuração e fiscalização da apuração desses sistemas de votação. Pesquise, que é muito importante você ficar dando opinião, mas pessoal, agora a gente tem mania de fazer isso, né? Com as redes sociais, as pessoas têm essa mania, né, de estar dando opinião por tudo, sem ler nada a respeito, tá? Então você tem que dar uma lida, assistir alguma coisa, assistir uns vídeos, agora assim, tipo, nada de teoria da conspiração, ler assim, algo assim que seja oficial, de professores, técnicos, jornais, revistas, né, documentários, ok? Pesquise, leia, assista noticiários especialistas falando do assunto e só depois utilize o Google Forms, tá? Que está aqui embaixo, para dar a sua opinião. Aqui eu coloquei então algum material para você olhar, tá? Vídeos oficiais feitos pelo TSE ou pela Câmara dos Deputados, certo? Ou por algum jornal, certo? Aqui tem uma retrospectiva do voto de Cabresto, se você não lembra, um vídeo curto de 4 minutinhos, um professor ensinando, se você quiser assistir, não é obrigatório. Também não é obrigatório, mas se você quiser assistir, tem aqui Eleitores Reclamam de Fraudes, que é um jornal, se eu não me engano, ou é do SBT ou é da Record, falando sobre a reclamação de fraudes nas urnas eletrônicas, né? Aqui tem um canal de documentários, que é o Brasil Paralelo, falando sobre as urnas eletrônicas, tá? E eles fazem um tipo de auditagem das urnas eletrônicas. Será que elas são confiáveis ou não? Eles dão a opinião deles. E um programa de entrevista do SBT bem interessante, com um técnico que ele foi contratado para tentar invadir
a urna eletrônica. Como assim, professor? Contratado para tentar invadir a urna eletrônica? Claro, tem que os técnicos tentar invadir para poder criar novas tecnologias de segurança, certo? Esse professor aqui, que foi entrevistado pelo De Noite, Danilo Gentili, esse professor, ele é o Diogo Aranha, ele é professor de universidade, certo? E ele trabalha justamente com segurança. Então ele disse que as urnas são falhas. É bem polêmica essa entrevista dele, tá certo? E se você quiser, que eu sei que você gosta muito de ler, né? Tem aqui o relatório do TSE admite invasão das urnas eletrônicas, segundo a revista Oeste. A revista Oeste é uma revista que tem jornalistas de nome, jornalistas conhecidos como Fiuza, Ana Paula Rankel e o Augusto Nunes, também o Rodrigo Constantino. São jornalistas já de muito tempo, de renome. Aqui que eu quero que você faça, ó, voto eletrônico. Você clicou lá, né? Vou até voltar aqui para ver onde você clica. É aqui, ó. Clica aqui, tá? Que é o Forms. Você vai abrir o Forms. Caso você não consiga abrir o Forms, tenta fechar todas as janelas que estão abertas no seu celular ou no seu computador. Vê se a sua conexão tá ruim, da internet tá ruim, se tá boa, tá certo? Atualiza o seu navegador, melhor que ele seja esse navegador aqui, tá certo? O Google Chrome, que ele é do Google, certo? Mas, né, se você vier aqui, ó, você vai ver aqui que esse trabalho foi o que foi passado para vocês, tá aqui, ó. Trabalhos dos alunos, está passado para você, tá aqui o nominho de vocês, ó, tá? Tá aqui, ó, voto eletrônico e a evolução do voto no Brasil, tá certo? Lá dentro vai ter esse formato aqui, ó, bem legal, certo? Nesse formato, deixa eu usar aqui que eu estou no computador. Você vai colocar o seu nome completo, não vai colocar apelido nem nome inteiro. Se você é Toinho, bota Toinho. Se você é Chiquinho, bota Chiquinho. Maria, bota Maria. Por favor, coloque seu nome inteiro, tá bom? Nome inteiro, bota seu nome inteiro. Ó, Maurílio Pinto Ribeiro. Não tenha vergonha do seu nome, não. Tá certo? Bota o nome inteiro. Aí você escolhe a turma, tá certo? Não vou escolher para ninguém ficar com ciúmes. Tem que responder essa parte da turma, senão você não faz. E aí eu boto um textozinho aqui, né, só para lembrar você, falar mais um pouco para você sobre essas questões. Que até 1930, certo? O voto de cabresto dominava as eleições brasileiras, certo? Isso só acabou com a eleição, a ascensão de Getúlio Vargas, que tomou o poder não pelo voto, mas pelas armas. E aí, em 1932, faz uma nova Constituição, aonde é instituído o voto secreto. Ninguém sabe em quem eu vou votar. Isso é importante para evitar o quê? O voto de cabresto, que é o político, né, controlar o voto da população. Inclusive agora nas últimas eleições está proibido que levar celular. Por quê? Porque o celular pode tirar foto da urna e a pessoa tem que mostrar para o eleitor, né, para o seu candidato, né, ó, eu votei em você, tá? E aí isso ficar como um voto de cabresto também, né? O voto tem que ser secreto, certo? E Getúlio Vargas implementa a nova Constituição que coloca o voto secreto e o voto feminino, certo? É ele que bota, em 1932. Mas já em 1928, aqui em Mossoró, vizinho, a primeira mulher a votar foi aqui em Mossoró em 1928, Celina Guimarães, a gente já falou sobre isso. Outras regras como o acesso de fiscais dos partidos na contagem pública e o direito à recontagem dos votos vieram com a experiência das eleições durante o século XX. Em 1996, os votos de mais de 32 milhões de brasileiros, um terço do eleitorado da época, foram contados, coletados, totalizados por meio das mais de 70 mil urnas eletrônicas produzidas aquelas eleições.
Participaram 57 cidades com mais de 200 mil eleitores, entre elas 26 capitais. O Distrito Federal não participou por não eleger prefeito na época. As urnas foram distribuídas a tempo e modo por aviões da Força Aérea Brasileira. Recorda Veloso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE na época. Você pode analisar aí, eu coloquei aqui o endereço para você ver a reportagem inteira, se você tiver curiosidade de saber como foi implementado o voto eletrônico no Brasil, tem a história completa lá. Mas as críticas ao voto eletrônico são justamente que falta a contagem pública dos votos. Depois que o voto virou eletrônico, é um grupo pequeno de técnicos num lugar que nós não podemos ver, não é escondido, a gente sabe onde é, mas ninguém pode ver, que conta esse voto, né? Conta como? Eles colhem a informação digital, né, e colocam em outro computador para fazer essa informação virar pública. Então a gente fica perguntando assim, o que acontece lá? Por que a contagem, né, segundo a Constituição, tem que ser pública? Porque os seres humanos são falhos. Todos os seres humanos têm paixões. Imagina a gente fazer uma eleição para o melhor time de futebol do Brasil. E a contagem dos votos ser secreta. Você acha que vai ser justo? Você acha que o cara que torce para o Flamengo não vai colocar o voto para o Flamengo? Ou o cara que torce para o Corinthians não vai colocar o voto para o Corinthians? Ah, mas eu tenho que acreditar e confiar nas instituições e confiar também nas autoridades. As autoridades e as instituições, na democracia, elas são vigiadas e são auditadas por outras instituições. Ou seja, por exemplo, o vereador, ele vigia os atos da prefeita. Né? E quem vigia os atos dos vereadores? Aí tem vários, né? Além do eleitor mesmo, né? Nós temos aí, né? Polícia Federal, a polícia de forma geral, né? Então nós temos uma instituição vigiando a outra para a gente poder ter confiança, certo? E a contagem pública dos votos é justamente para a gente poder ter essa confiança, certo? Então, mas depois do voto eletrônico, essa contagem pública deixou de existir. Além de recente denúncia de invasão das urnas por hackers. Se antigamente uma urna ela fosse violada, essa urna já não podia ser usada, porque ela tinha sido violada, o lacre tinha sido aberto. Ia ser investigado se as autoridades souberam que isso tinha acontecido e não avisaram. Caso as autoridades tivessem visto que o lacre tivesse sido arrancado e não tivessem informado, isso teria peso de fraude nas eleições. A própria autoridade seria implicada, né, e poderia ser até impugnada aquelas eleições, porque as urnas tinham sido violadas antes da eleição. Mas agora, né, um hacker invadiu as urnas durante 7 meses e se diz que as urnas são confiáveis. O que você acha disso? Recentemente, uma disputa institucional dividiu opiniões no Brasil para acrescentar um comprovante impresso ao voto eletrônico para dar uma garantia a mais de recontagem dos votos para diminuir possíveis fraudes causadas por invasões hackers. Mas a proposta não passou no Congresso Nacional. Você pode ver isso aí, se você quiser conferir, tem aqui o link, revista Oeste, que é uma boa revista, já citei para vocês, e também o blog de notícias O Povo, certo? Sobre a não aprovação pelo Congresso Nacional. E você? Depois de você estudar, ler um pouco, pesquisar, dê a sua opinião. Aqui, ó, logo aqui abaixo, no mínimo 5 linhas. É no mínimo
5 linhas. Não é no máximo. No máximo você pode aí escrever bastante, mas lembre-se, se você copiar de algum site eu vou saber, tá? Fraudes serão levados ao zero, tá ok? Então, o que você acha a respeito do voto eletrônico no Brasil? Eu vou fazer a auditagem do seu texto, tá? Vou ver e vamos fazer a contagem pública, tá? Do que você fez ou não fez. Vou ler os textos e você escreve aqui o seu texto, certo? No mínimo 5 linhas. Se inspira aí, e depois você vai apertar aqui, ó, enviar. Beleza? Conto com a sua participação, com os seus estudos e com a sua opinião, tá bom? Fica com Deus então. Quero agradecer você por fazer parte desse momento, ok? E por estar aqui, né, realmente participando dessa aula, ok? Gostaria muito que vocês então não esquecessem de dar o like aí no vídeo, e sempre estar dando aí sua participação na aula, tá ok? Beijo do gordo, valeu, tchau!